Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o peso do chamado. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes e a gente vai falar sobre a história e o chamado de Jeremias aqui, profetizando sobre aquele povo. E a gente vai ver os desafios, as adversidades que aquele homem enfrentou no decorrer da sua vida. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Jeremias, no capítulo 26, que diz assim: No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e disse a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como um Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferira essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Então nós percebemos aqui como Jeremias ele também passou por adversidades, como muitas vezes nós também passamos, porque nós somos porta-voz, nós somos profetas do Senhor para essa geração, nós somos luz em meio às trevas. Então Jeremias ele também passou por momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos de calúnia, momentos até, como a gente viu aqui nessa leitura, que o povo já estava pensando em matar ele. Então a gente percebe primeiramente o envio de Deus. Jeremias ele não foi por conta própria, Jeremias ele não se auto-chamou para uma obra indevida, para uma obra que ele quis. Não, ele foi conduzido por Deus. A gente percebe isso porque a gente vê esse comissionamento de Deus sobre cada profeta seu. É uma marca assim que a gente percebe em todos os profetas. A palavra do Senhor vinha a Jeremias, pois ele era o profeta enviado por Deus para falar as palavras do Senhor ao povo. Nós também somos enviados por Deus para uma geração adúltera e má e para proclamarmos a sua mensagem. Então isso fica muito claro quando o versículo diz: no princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. E a gente percebe também que a palavra do Senhor nem sempre é agradável. A palavra do Senhor aqui, ela veio a Jeremias, mas como uma forma de juízo sobre aquele povo. Porque se aquele povo não se convertesse verdadeiramente, mudasse as suas ações, mudasse o seu jeito de viver, eles teriam as consequências dos seus atos. Então a gente percebe isso muito forte aqui no chamado de Jeremias, que era um chamado também para juízo, para profetizar até as consequências ali daquilo que ia acontecer. Né? A gente percebe aqui essa ordem, esse destinatário que era o Senhor que estava por trás de tudo isso, mandando Jeremias falar a sua palavra, proclamar a sua mensagem. Então a gente percebe quando o versículo diz: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando. Lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Então a gente percebe aqui como que o Senhor estava por trás de tudo isso e como que o próprio Deus deu ordem para que Jeremias falasse as suas palavras. E ele ainda fala, não omitas nenhuma palavra sequer. Você pode falar tudo, porque sou eu que estou te enviando. Então a gente percebe também que Deus nos dá ordem daquilo que é para nós fazermos. O Senhor não quer que a gente saia agindo na força da nossa vontade. O Senhor não quer que a gente haja achando até que é Ele, sendo enganados
e na verdade a nossa vontade ou até o diabo. Então precisamos ser obedientes à voz do Senhor, ter o discernimento, saber ouvir a voz do Senhor, entender quem é aquele que está nos mandando, quem é aquele que está por trás de nós, né? Então entender, ter essa ordem do Senhor sobre as nossas vidas e ser obedientes a ela também. Porque de nada adianta também a gente ter uma ordem do Senhor para cumprir o seu chamado, mas a gente não obedecer, porque um dia a gente vai ter que prestar conta de toda a nossa negligência, de toda a nossa ignorância, de tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer para Deus, mas que a gente não fez. E a gente também percebe aqui a responsabilidade que Jeremias tinha e a responsabilidade que nós temos hoje. Porque Deus ele entregou essa responsabilidade falando, olha, você vai ser profeta, você vai ser um atalaia meu aqui perante esse povo, né? Dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu lhes mando, lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Então, a gente percebe aqui como que Jeremias ele foi responsável, porque ele cumpriu o ídolo do Senhor, ele cumpriu aquele mandamento. Deus tem responsabilidades para com todos os seus filhos. Deus ele nos confia coisas e ele coloca essa responsabilidade nas nossas mãos para que nós sejamos servos prudentes e não servos negligentes. Então, nós precisamos ser responsáveis para levar a palavra do Senhor ao seu povo. Deus, ele quer compromisso, né? E o chamado requer muito isso da gente. O chamado nem sempre é algo fácil de se cumprir, nem sempre é algo fácil de se fazer, mas é aquilo que precisa, é aquilo que Deus nos comissiona. Então, nós precisamos ter essa inteligência, essa prudência, para a gente falar, não, eu não vou enterrar na areia aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Eu não vou fechar minha boca quando o Senhor quer que eu abra para proferir as palavras dele, né? Jeremias também, ele fez isso, né? Ele foi uma pessoa que foi obediente ao chamado do Senhor. E a gente também percebe o objetivo da mensagem, quando o versículo diz: bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então a gente percebe aqui o Senhor mesmo falando o objetivo da mensagem, que era para a conversão daquele povo, que era para aquele povo ouvir e se converter e se arrepender, né, mudar suas ações. E até o Senhor fala, eu me arrependerei daquilo que eu falei que ia fazer mal e vou tornar em bênção, vou tornar em bem, porque aquele povo, né, se eles fossem obedientes, eles iam também ter a colheita da obediência deles. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu, né? A gente percebe que o Senhor tem aquele objetivo da gente proclamar a palavra dele, para que nenhum se perca, para que ninguém seja levado ao inferno, seja lançado no fogo. Mas a gente percebe também, muitas vezes, que as pessoas não dão ouvidos à mensagem, não dão ouvidos à pregação, não dão ouvidos à voz do Senhor. O objetivo da pregação é que as pessoas se convertam e sejam salvas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus. O desejo de Deus é transformar vidas, então nós precisamos também sempre objetivar essa mensagem. Quando o Senhor nos entrega alguma coisa, não é só para a gente proclamar o juízo e pensar assim, tomara que realmente isso aconteça, né? Dar uma de Jonas, de falar, não, Senhor, vem com juízo só. Mas não, o Senhor, ele quer primeiramente que as pessoas se convertam, né? Então a gente tem que ter muito isso em mente. O Senhor quer que a gente se converta e converta outras pessoas, né? Que a gente seja usado para conversão. E outra coisa que a gente percebe também é a interrupção, o fruto do arrependimento, quando o versículo diz: então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então aqui a gente percebe que o Senhor mesmo fala, se eles se arrependerem e derem ouvidos à sua voz, a voz que eu tô aqui mandando, né, as palavras que eu tô te mandando falar, eu vou me arrepender, ou seja, eu não vou vir com castigo, eu não vou vir com as consequências, porque eles emendaram, eles transformaram ali as suas ações e não pecaram mais, né, nesse sentido. Então Deus não iria vir com a destruição se aquele povo se arrependesse verdadeiramente, mudasse seu modo de viver. E Deus, ele quer isso hoje também. Quando a gente prega, não é para destruição da alma das pessoas, mas é para as pessoas se converterem e sejam salvas. E não venham sofrer com castigo, sofrer com aquilo que vem das suas próprias ações, a maldade, as consequências dos atos. Então o Senhor, ele quer isso para a humanidade, que a humanidade se converta e seja salva, seja transformada pelo seu poder. E não que a humanidade venha a ser destruída. E a gente percebe também o juízo de Deus como consequência do pecado, quando o versículo diz: disse-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que essa casa seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra.
Então a gente percebe assim, se aquele povo não se convertesse, como foi o caso que eles não se converteram, o Senhor ia vir com destruição. O Senhor também ia vir com as consequências dos pecados deles, pois eles foram rebeldes, desobedientes e negligentes também contra a palavra do Senhor. Se aquele povo se recusasse a ouvir ao Senhor, o juízo dele cairia severamente sobre aquela nação, pois as consequências do pecado viriam sobre a vida das pessoas infiéis. Então nós temos que ter isso em mente. Se nós sabemos da palavra, nós conhecemos a palavra, mas nós não cumprimos, nós não praticamos, nós não colocamos ela em prática, nós somos servos infiéis, nós somos servos maus, porque nós sabemos a vontade do Senhor, nós conhecemos os seus ensinos, mas nós não estamos praticando. E o Senhor não quer isso pra gente. O Senhor fala que aquele que conhece a palavra, ele ainda vai ter mais peso se ele não cumprir no dia do juízo. Porque ele não é um ímpio, um infiel, alguém que nunca ouviu falar do evangelho, alguém que não conhece a vontade do seu Senhor. Mas ele, conhecendo, ainda prefere praticar a sua própria vontade. Então nós precisamos ter muito isso em mente, que nós não podemos ser levados pela nossa vontade de tal modo, a tal ponto, que nós venhamos ser ensurdecidos por ela mesma, pela nossa vontade, para não dar ouvidos a Deus, porque isso é muito sério também, isso vai ter castigo eterno. Então nós devemos sempre buscar o Senhor, dar ouvidos à sua voz, dar ouvidos à sua palavra, dar ouvidos aos seus mandamentos, não ser pessoas que vão estar tão ali obscurecidas no entendimento e com as nossas próprias vontades que vão negar o Senhor. Então, a gente precisa sempre pensar que Deus é amor, mas Ele também é juízo. Deus, Ele é justiça, e Ele vinga também a sua causa, Ele julga a sua causa, né? Quando Ele conhece ali, sabe que seus filhos estão agindo ali na maldade, sabe que conhece a sua vontade e não querem praticar, Ele também vem com juízo. Então, a gente percebe também até as testemunhas, quando os próximos versículos dizem: os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferir essas palavras na casa do Senhor. Então perceba que todos eles ouviram, todos eles escutaram a mensagem do Senhor, mas eles não quiseram atender. Tanto os sacerdotes como os profetas ouviram tudo aquilo que Jeremias havia falado, liberando assim toda a palavra do Senhor. Sempre vai haver pessoas nos observando. Como até o apóstolo Paulo fala, né, no Novo Testamento, que nós estamos cercados por grande nuvem de testemunhas. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nessa terra. Existem pessoas nos observando. E essas pessoas observam se nós vamos cumprir a palavra do Senhor, se nós vamos obedecer, se nós vamos ser servos obedientes, ou se nós vamos ser servos maus e negligentes, que não cumprem a vontade do Senhor, muito pelo contrário, cumprem a nossa. Então aqui, esses sacerdotes, eles viram um bom testemunho de Jeremias, que foi fiel à palavra do Senhor, que cumpriu o seu id, né, o id do Senhor sobre a sua vida, só que eles não deram ouvidos, foram desobedientes. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não cair no mesmo erro, no mesmo pecado. Ser pessoas desobedientes, ser pessoas que são levadas por aquilo que vem no nosso coração, por aquilo que a gente quer, né? Então nós precisamos sempre pedir para o Espírito Santo examinar o nosso coração, nos sondar, ver se há algum caminho mal, e para que ele direite nossas veredas, os nossos caminhos, e tire tudo aquilo que for mal de dentro de nós. Nós percebemos também o levante, as ameaças, quando aquele povo começa a ameaçar Jeremias, quando o versículo diz: tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram a mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Então a gente percebe aqui que quem lançou a mão também de Jeremias foi os sacerdotes e os profetas, né? O povo, na verdade, e era o povo de Deus. Então Jeremias, ele não foi ali para uma nação ímpia, uma nação que nunca tinha ouvido falar de Deus, por exemplo, Nínive, né? Nínive era uma nação que eles eram desobedientes, mas quando eles ouviram a palavra do Senhor, mesmo por intermédio de Jonas, eles rapidamente se converteram. Eles aqui não, eles ouviram a palavra do Senhor, faziam parte do povo do Senhor, mas não quiseram dar ouvidos à sua voz. Então isso teve muito mais gravidade no caso deles, em juízo, do que no caso do povo de Nínive. O diabo usa pessoas duras de coração para se levantarem contra nós, assim como vemos no caso de Jeremias, que ele foi jurado de morte pelo próprio povo, mas só morreremos quando o Senhor quiser nos levar. Nós temos o nosso dia marcado, o dia da nossa morte marcado, porque o Senhor mesmo fala que nenhum fio da nossa cabeça vai se perder, porque Ele já tem tudo debaixo da sua soberania. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ser servos negligentes, de ficar com tanto medo das pessoas que nós não vamos cumprir o id do Senhor, nós não vamos cumprir a mensagem do Senhor, né? Nós não vamos ser obedientes. Então nós precisamos
sempre pensar, mesmo quando vem as ameaças, vem os levantes do diabo, nós precisamos até nos alegrar, porque a gente sabe que isso está vindo, mas como algo que veio também sobre os profetas, como algo que também veio sobre Jesus e seus discípulos. Então, o diabo ele sabe quem ele pode usar, e ele vai usar quem está na mão dele para muitas vezes querer se levantar contra o povo de Deus. Nós vemos também a união maligna e a inimizade, quando o versículo diz: porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa e esta cidade desolada sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Então, nesse momento, todo o povo estava unido dentro da casa do Senhor, dentro do templo, para ir contra Jeremias. Por quê? Porque Jeremias ele tinha falado coisas que não agradavam ao povo. Se Jeremias tivesse sido um mau servo, né, um servo negligente que falasse a vontade dele, falasse, vocês vão ser abençoados, essa casa aqui nunca vai parar de existir, o templo aqui sempre vai continuar de pé, independente dos seus pecados. Aquele povo ia aplaudir Jeremias, eles iam amar Jeremias, iam querer fazer até Jeremias parte do governo, segundo no reino, porque era algo que eles gostariam de ouvir. Mas Jeremias aqui, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade perante Deus. Ele sabia que ele não falava ali aquilo que ele queria, mas aquilo que o Senhor mandava. Então aquele povo se ajuntou de forma maligna contra ele. Todo o povo aqui se uniu contra Jeremias na casa do Senhor, assim como Satanás é unido com seus demônios para querer prejudicar os filhos de Deus. Mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E nós sabemos também que Satanás, a estratégia dele é matar, roubar e destruir. Ele quer matar-lhe os chamados, roubar as pessoas da mão de Deus. Ele quer ali destruir a vida de cada filho de Deus e até a vida das outras pessoas também. Mas nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para não cair nas suas astutas ciladas. E a gente percebe também os juízes e o governo, quando o versículo diz: tendo os príncipes de Judá ouvido essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então, quando todo aquele povo ouviu a mensagem de Jeremias, que estava vindo da parte de Deus, eles se ajuntaram contra Jeremias na casa do Senhor, inclusive os príncipes, que eram as autoridades que faziam parte do governo daquela época. Eles se uniram para julgar ali a causa de Jeremias, mas julgassem de acordo com a vontade deles. Porque eles não concordavam que Jeremias falou ali que as palavras da parte do Senhor. Eles achavam que Jeremias estava ali apenas falando algo dele mesmo. Então a gente sabe que muitas vezes as pessoas que vão estar até como autoridade vão ser contra nós, porque nós decidimos seguir ao Senhor. E nós vemos também a acusação, a oposição, quando o versículo diz: então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Então nós percebemos essa acusação e essa oposição que não só Jeremias passou, mas que todos os filhos de Deus também vão passar. Porque a gente sabe que esse é um caminho trilhado por todos aqueles que querem servir verdadeiramente a Deus. O inferno sempre vai ir contra tudo que agrada a Deus. Satanás sempre vai querer nos acusar e se opor contra a natureza divina. Ele sempre vai contra os planos de Deus, contra a palavra do Senhor. Ele sempre vai querer se levantar para enganar, para roubar, para destruir. E muitas vezes isso é até sutil. Muitas vezes é na nossa mente, que o diabo quer entrar para nos enganar, que ele vem com oposição, vem trazendo pensamentos de tristeza, pensamentos de ira, ou pensamentos também para querer nos desviar do caminho do Senhor. E ele sempre vai querer nos acusar perante o Senhor, porque Satanás ele é acusador. Ele não tem moral nenhuma para ir perante Deus para querer acusar alguém, mas ele faz isso porque ele quer levar todos ao inferno. Então ele se apresenta perante Deus e fala: olha Deus, esse aqui é seu filho, tá fazendo isso daqui, ó, vou levar comigo. Olha, tá vendo? É a vergonha do evangelho. Mas por isso que nós não podemos dar brechas pro diabo. Nós devemos sempre nos manter prudentes, vigilantes, com discernimento, para nós não cairmos nas suas astutas ciladas. Mas se uma pessoa cai, Deus é fiel e justo que possa te perdoar. Então o Senhor Jesus ele vem e perdoa quando nós nos arrependemos. Então nós precisamos também entender que Satanás ele sempre vai fazer a acusação, a oposição, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Satanás não pode contra os filhos de Deus. E nós temos também o chamado, reconhecendo quem nos chamou, quando o versículo diz: falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Então nós percebemos aqui que era o Senhor que estava enviando Jeremias. Ele não estava pela vontade própria dele, ele não estava ali conforme a mente dele enviava, mas ele estava ali perante o Senhor e perante todo o povo falando as palavras do Senhor, porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Ele não foi negligente. E um dia ele vai ter o seu galardão ali, né, já está tendo até no céu, junto com aqueles que serviram ao Senhor, muitos até que foram mártires ali por causa da palavra do Senhor, mas não negaram a fé, foram até o fim. Então, Jeremias reconheceu
e profetizou ali perante todo o povo, sabendo quem o havia chamado, que foi o Senhor. Jeremias sabia quem o havia comissionado, que era o Senhor Deus, e ele sabia que ele não poderia ser um servo negligente. Então, nós precisamos também reconhecer que Deus é aquele que nos chama, mas ele quer que a gente haja de acordo com a vontade dele e não com a nossa. E essa é a mensagem que eu deixo com vocês nos dias de hoje, que a gente possa sempre ser fiel ao Senhor, ser servos prudentes, servos vigilantes com discernimento, servos obedientes que cumpram a vontade do Senhor, que cumpram o chamado. E ainda vamos ter a parte 2 desse vídeo, que nós vamos ver as tristes consequências que Jeremias sofreu por ter sido fiel ao Senhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!